Boa tarde. Em nome do Grupo de Pesquisa Linguagem e Discursos da História, LID, em parceria com o Programa de Pós-Graduação em Letras Neolatinas e o Programa Interdisciplinar de Pós-Graduação em Linguística Aplicada, ambos da FRJ, aproveito para dar as boas-vindas ao ciclo Um Golpe de Estado faz 60 anos, revisitando 1964 em tempos de negacionismo historiográfico. As palestras têm por objetivo abordar o impacto que a interrupção da nossa democracia representou em diversas áreas da vida pública e intelectual do país, como a literatura, a cultura, o direito, a saúde, a historiografia, a ciência política, entre outras. Para isto, um conjunto de professores e pesquisadores qualificados aceitaram gentilmente fazer uma exposição sobre cada um dos temas aqui propostos. Hoje, teremos a honra de abrir esta série de encontros com a palestra O Preâmbulo do Golpe, Cultura e Política, 1964, proferida pelo professor Luiz Alberto Nogueira Alves, da Faculdade de Letras da UFRJ. Sem mais demora, passo a palavra ao professor Luiz Alberto Nogueira Alves, deixando aqui meu agradecimento por haver aceitado este convite. Luiz. Bom, obrigado, Vitor, obrigado, Luiz Montes, pelo convite. Eu gostaria de iniciar logo pela aquela passagem que estampa o cartaz do evento, pelo menos da minha participação, que é uma frase extraída do ensaio do professor Roberto Schwarz, um ensaio que foi escrito em 1900, mais ou menos 70, no exílio, Cultura e Política, de 1964 a 1969. É um ensaio extraordinário, de um grau de complexidade praticamente inédito nos estudos estéticos brasileiros naquela ocasião. Só de passagem, vale lembrar que é um dos primeiros, eu não tenho como dizer que seja o primeiro ensaio, mas é um dos primeiros ensaios em que um autor mostra uma familiaridade com os ensaios benjaminianos e adornianos. E naquela altura, o Roberto Schwarz ele já tinha um contato bem mais estreito com a obra do Lukács. Então, é a partir dessas referências teóricas que ele vai fazer uma exposição ampla, e, ao mesmo tempo, muito detalhada de uma produção intelectual e artística que se desenvolveu um pouco antes do golpe de 64 e depois do golpe de 64. Então, nessa análise que o Schwarz faz, e vale destacar, esse ensaio ele se constitui como um balanço crítico da produção cultural, artística da esquerda, setores de esquerda, que conseguiram, a partir dessa produção, gerar o que ele chama de uma relativa hegemonia da esquerda no campo cultural. No entanto, essa relativa hegemonia ela não se traduziu em termos políticos, porque a posição da esquerda ela era, digamos, difícil, e depois do golpe foi se fragilizando, e depois do AI-5, 12 de dezembro de 1968, essa posição praticamente foi tirada do mapa, né, por conta da censura, da repressão. Então, o próprio Schwarz é uma vítima desse processo, ele vai para o exílio na França, e na França ele faz esse balanço, né? Então, eu vou tentar organizar essa minha breve exposição, eu espero que leve aí alguma coisa em torno de 30, no máximo 40 minutos. Não sei se eu vou conseguir cumprir essa promessa, né, mas eu vou me esforçar, me empenhar. Em primeiro lugar, porque um ensaio do Roberto Schwarz é muito complexo, né? Então, ele trabalha com as obras significativas
daquele período no cinema, no teatro, na música, e, curiosamente, a literatura ela acaba virando quase que um gênero secundário dentro daquela equação que o Schwartz está montando. Não que ele tivesse uma visão de que a literatura fosse secundária, pelo contrário. As referências são poucas, né, que ele faz a romance, mas são romances muito significativos. A questão é que, do ponto de vista da estratégia de exposição, lembrando que a equação é o seguinte: tem uma hegemonia relativa da esquerda no campo artístico e, ao lado, essa hegemonia não se traduz em força política. Então, esse é o paradoxo em torno do qual gira o ensaio, e ele vai tentar, mais ou menos, explicar essa contradição mediante análise particular de um conjunto de obras de artistas. Essa é a grande, digamos, a originalidade do ensaio e a grande contribuição, que até hoje é um ensaio praticamente incontornável para o debate estético daqueles anos. Tá? E, bom, a frase do Roberto, para que sejamos justos, a frase correta é o seguinte: o país estava irreconhecivelmente inteligente. Quando ele fala que o país estava irreconhecivelmente inteligente, é claro que esse país é uma alusão à produção de esquerda, que é uma produção de grande qualidade. Né? E é nessa época que surgirão artistas como Glauber Rocha, Vianinha, Boal, né? O Nelson Pereira já vinha adiante, mas atua ali também com grande importância nos anos 60. E vai na música, uma geração de brilhantes cantores, compositores, que é uma geração que se segue imediatamente a bossa nova, Chico Buarque, Caetano, Edu Lobo, Gilberto Gil, etc. E também uma nova geração de sambistas que estavam também decantando o samba tradicional e fazendo um samba sofisticado. Embora o Schwartz, no que diz respeito ao samba, o artigo dele é mais alusivo, ele faz uma, assim, muito en passant referência ao samba, tá? Mas, de qualquer jeito, pela equação que ele monta no artigo, a gente observa que era um fenômeno que se generalizava, reverberava para todos os gêneros artísticos daquele período. Então, a frase que eu sugeri ao Vitor era dizer: o Brasil estava irreconhecivelmente inteligente à esquerda e à direita. E é por aí que eu vou tentar organizar a minha exposição. Porque, veja bem, se a esquerda ela tinha relativa autonomia no campo cultural, como é que, então, você vai explicar o golpe que foi dado contra essa fração da sociedade, setor da sociedade, e o golpe foi bem sucedido? Por, digamos assim, um raciocínio simples de dedução, não é exagero supor que o outro lado também fosse inteligente. Então, é mais ou menos por aí que eu vou tentar argumentar. Tá? Então, o primeiro ponto que eu gostaria de chamar a atenção, que para a gente, assim, de um modo geral, para enunciar de saída um raciocínio, é que o golpe de 64 ele interrompe um longo processo político e econômico no Brasil, que vem da Revolução de 30, ou seja, da ascensão de Getúlio Vargas, por meio de um golpe de Estado, e, a partir daí, o governo, Getúlio, vai inaugurar um ciclo de reformas com vistas à criação ou à elaboração de um projeto de desenvolvimento nacional. E esse projeto significa, para se formular de maneira sintética, um processo de industrialização e urbanização. É interessante também observar
que o Getúlio Vargas ele é um político gaúcho, positivista de formação, militar, e que tinha, nessa ocasião, nesse início da década de 30, uma simpatia flagrante aos regimes autoritários europeus, fascista, no caso da Itália, do Mussolini, e da Alemanha, do Hitler. Tá? Então, e esse aspecto ele produz uma série de polêmicas, controvérsias, etc. Eu não vou entrar muito nesse detalhe. Para quem se interessar, ainda vale muito aquele prefácio que o Antônio Cândido escreveu para o Raízes do Brasil, e principalmente no que diz respeito à formação, a partir da Revolução de 30, de pelo menos duas grandes gerações intelectuais que são verdadeiramente produtos, resultado da Revolução de 30. Tá? Uma parte dos personagens que eu vou citar daqui a pouco, que vão atuar no golpe de 64, são figuras que se formam, se forjam nesse contexto da Revolução de 30. São figuras intelectuais, ligadas com atuação como empresários, e essa elite política intelectual vai atuar diretamente na arquitetura do golpe de 64. Então, vale a pena mencionar isso, ainda que en passant, porque com a industrialização, o início desse processo de industrialização e urbanização, o Getúlio ele começa a desencadear um processo em que, na ausência, naquele momento, de uma burguesia industrial, até porque o Brasil estava dando os primeiros passos de uma industrialização. Então, quer dizer, essa geração de empresários, né, ela se forja num contexto em que o Estado ele vai começar a criar estatais, vai ter um desenvolvimento econômico de tal ordem que, nesse processo, vai se constituindo progressivamente uma elite empresarial, ligado à indústria e ligado ao sistema bancário financeiro. Tudo isso a partir dos bancos que tiveram como fonte o excesso de capital, a sobra de capital, que vem da escravidão e mesmo da República Velha, da economia rural. Então, é curioso porque é esse recurso financeiro que vai dar possibilidade para a formação de uma elite empresarial ligado às indústrias e às estatais. Tá? Então, esse é um processo que vai se desenvolver nesse primeiro governo do Getúlio e no pós-guerra. No primeiro governo, logo depois da guerra, que é um governo liberal do Dutra, e depois pelo retorno do Getúlio, em 1951, quando ele volta já dentro de um regime democrático, aceitando as regras do jogo democrático, se submetendo à eleição, e aí ele faz o governo mais significativo, embora ele não tenha concluído o governo, porque ele se suicidou no dia 24 de agosto de 1954, tendo em vista um golpe em marcha, e uma forma que ele utilizou, heróica, de conter o golpe, foi o suicídio. E é interessante porque há um consenso de que esse gesto extremo do Getúlio Vargas adiou o golpe que só ocorrerá 10 anos depois, em março, abril de 1964. Então, durante esse longo período chamado de nacional-desenvolvimentismo, uma fração, uma parte do primeiro governo do Getúlio, que vai de 30 a 45, e, sobretudo, o segundo governo do Getúlio, e, na sequência do JK, é que essa
forja-se uma elite intelectual, empresarial, de grande qualidade, de grande gabarito, que começa a ter um papel muito forte nos rumos da política e da economia brasileira. Tá? Então, essa elite empresarial, daqui a pouco eu vou apresentar algumas dessas figuras rapidamente. Essa elite empresarial, ela, até um certo momento, ela tolerou esse modelo de intervenção estatal na economia, na medida em que ela é tolerável, porque não tinha como ser de outra forma, porque no Brasil, estava se constituindo uma sociedade em moldes modernos capitalistas, e você tinha um processo de expansão do mercado, e o Brasil começava, de certa forma, a entrar na rota e naquela constelação da sociedade capitalista. Vale dizer que alguns dos artistas que eu também mencionarei em breve, esses artistas, que é a geração do Glauber Rocha, do Vianinha, do Boal, são figuras que crescem na passagem do primeiro governo Getúlio e do pós-guerra. Então, é uma geração que vai começar a produzir suas obras já ali, na transição do governo JK, final dos anos de 1950, e até o início dos anos 60, que é o período mais rico da vida artística e cultural brasileira, que é justamente o período sobre o qual o Roberto vai refletir, Roberto Schwarz, nesse ensaio que eu mencionei no início, Cultura e Política, de 1964 a 1969. Então, eu terminaria essa primeira etapa da exposição dizendo o seguinte, a maneira assim, de fazer uma breve síntese. Para o Brasil, esse processo denominado assim, nacional desenvolvimentismo, com aquele interregno liberal ali do governo Dutra, mas é um período importante porque a sociedade brasileira se expande, há um incremento da educação pública, cada vez mais a educação pública ela acolhe frações da classe média, que isso aí é mais do que óbvio, mas principalmente começa a acolher em número crescente a população, as camadas populares, né? E é dentro desse contexto que se dá o processo de industrialização, de uma formação de uma classe trabalhadora, razoavelmente letrada, e a figura do Getúlio Vargas e o legado que ele deixa, né, é a preocupação em arbitrar essa relação capital e trabalho. E uma forma de arbitrar essa relação trabalho e capital foi justamente criando primeiro, regulamentando o trabalho, concedendo carteira assinada para o trabalhador, vamos dizer assim, com alguma ironia, civilizando a exploração capitalista. Por que civiliza a exploração capitalista? Ao invés de trabalhar 10, 12 horas, o trabalhador vai trabalhar dentro de uma jornada que vai ali de 40, 44 horas, alguma coisa que é razoável. E, ao mesmo tempo, o trabalhador que participa desse mercado de trabalho, ele vai ter final de semana remunerada, ele vai começar a ter direito a férias, as mulheres começam a entrar também no mercado de trabalho, vai conquistar direito de voto. Então, a sociedade brasileira ela também dá passos rumo à democratização. Então, veja bem, essa elite intelectual à direita e à esquerda, essa faixa que compõe, o que vai compor a classe dominante brasileira que atuará no pós-guerra, essa elite empresarial ligado à indústria, ao sistema bancário e financeiro, e uma camada média letrada, cada vez mais
tendo em vista o que ocorre no pós-guerra, ela vai progressivamente adotando posições, vai ficando mais suscetíveis às posições de esquerda, olhando com maior simpatia essas posições de esquerda. Ao mesmo tempo que há um processo que vai desencadear lutas de independência nacional em países da América Latina, cujo auge é a Revolução Cubana, na África, no Oriente Médio. Então, vai se criando um sentimento que vai desaguar numa coisa chamada terceiro mundismo. Então, esses eventos estão se processando ao mesmo tempo, criando um caldo de sociedade moderna, capitalista, e valeria a pena aprofundar mais isso, mas por conta do tempo, eu não quero estourar muito tempo, eu vou abreviar essa parte. Mas seria interessante avaliar mais detalhadamente, de uma maneira mais minuciosa, como se dá progressivamente o processo de esgotamento desse ciclo nacional, das dificuldades, um processo inflacionário que começa, o governo já tem dificuldade de controlar o processo inflacionário, isso vai correndo o salário dessa classe trabalhadora que se forja nesse período do nacional desenvolvimentismo, isso vai gerando tensões internas e, obviamente, com tudo isso, vai se criando progressivamente um sentimento de radicalização, que vai desaguar nessa grande geração do início dos anos 60, no campo da arte, Glauber Rocha, Vianinha, Boal, Chico Buarque, Caetano, Gilberto Gil, etc., etc. É um conjunto grande de artistas. E, ao mesmo tempo, essa elite empresarial ela já demonstra, aos poucos, sua insatisfação, que, como eu disse anteriormente, num primeiro momento elas toleraram uma figura como Getúlio Vargas, que a tendência da historiografia, seja historiografia tucu, até sociologia, até ciência política, considera ele uma figura bonapartista, né? Alguém que está acima de partidos, alguém que meio que flutua e não tem como ser muito controlado pelos grupos. O receio dos empresários contra o Getúlio Vargas, que leva a uma pressão sobre o Getúlio, que o levará ao gesto extremo do suicídio, essa pressão decorre dessa interpretação, dessa percepção da classe dominante brasileira, que o Getúlio era uma figura perigosa. Primeiro, porque ele gerava demanda junto aos trabalhadores, era uma figura que era apresentada como... Aí a classe dominante já vai apelidar o Getúlio de pai dos pobres, né? E a camada popular tinha uma identificação, uma empatia com Getúlio. Isso era algo muito problemático e perigoso, porque isso poderia levar a uma radicalização. Lembrando que, depois da guerra, o pano de fundo é a Guerra Fria, né? Você tem um mundo dividido em dois hemisférios. Um que gira em torno dos Estados Unidos e outro da antiga União Soviética. E, depois da guerra, a União Soviética, é bom dizer, ela saiu com prestígio em alta, reputação em alta. Então, os empresários, essa elite empresarial é uma elite ligada ao capital internacional. Então, só um rápido parêntese, hoje, assim, circula uma ideia de empresariado que é uma noção que ela não corresponde, primeiro, ao rigor do conceito, nem à realidade. Empresário, no sentido de que alguém trabalha com capital internacional, né? É o capital mesmo, né? Não é um comerciante. Essas pessoas que se autodenominam empresários são pequenos comerciantes, não são empresários. Empresário que atua no grande capital internacional. E essa elite ela tinha algumas posições muito claras que elas
elas defendiam de forma dogmática. Primeiro, uma simpatia, uma fidelidade aos Estados Unidos. Segundo, que vai decorrer disso, eles começam a cultivar um ranço antitrabalhista, antigetulista. Terceiro, são anticomunistas de carteirinha. E quarto, eles são muito ligados, alguns dos quais foram formados dentro da tradição católica mais conservadora brasileira, alguns até com filiação fascista. Tá? Então, quer dizer, essa elite, ela, apesar das diferenças, de eventuais divergências, ela logrou um nível de unidade, e isso é preponderante para o sucesso do golpe, que, desfeitas as divergências, resolvidas, equacionadas, elas agem com uma unidade que é para comunista nenhum botar defeito. Né? E essa unidade é que vai explicar o sucesso do golpe. Já estou chegando lá, estou na vizinhança desse evento e da explicação um pouco mais detalhada. Até aqui eu estou falando em termos gerais, só para situar o nosso objeto. Né? Então, veja bem, logo após a morte do Getúlio, em 54, com esse gesto extremo dele, o Brasil entrou numa crise, e essa crise ela se prolonga praticamente até 64. Pouca gente diz que, isso pouco se fala, na verdade, que o JK, que era uma figura moderada, um liberal, uma figura ligado ainda à tradicional oligarquia, né? O JK ganha a eleição, ele vai começar o governo dele a partir de 55, mas a classe dominante brasileira fez de tudo para ele não tomar posse. Foi obrigado o Marechal Lott a dar um golpe de Estado, mais um golpe de Estado, e assegurar a posse do JK. E o governo, embora o JK fosse um político tradicional, aquele chamado Raposa, né, um político muito habilidoso, o governo dele foi assim, permeado por crises e com grande dificuldade. Tá? De qualquer jeito, com todas essas dificuldades, você criou uma sociedade relativamente democrática, de participação, de liberdade. E tudo isso que ocorreu naquele período vai constituirá um estímulo muito grande para essa geração de artistas, né, que começam se formam dentro desse contexto. Eu gostaria de chamar a atenção de um desses artistas, que é mencionado muito rapidamente no ensaio do Schwarzer, se não com um destaque, talvez o Nelson Pereira merecesse. O Nelson Pereira faz 2 filmes extraordinários, um em 1955, que é O Rio 40 Graus, e 3 anos depois ele faz O Rio Zona Norte. Os 2 filmes, pela primeira vez, de uma maneira que não é folclórica, de uma maneira séria, com grande profundidade, com grande sensibilidade estética, ele faz 2 filmes em cujo centro está o pobre, o negro, como protagonista, que é um fato extraordinário dentro da arte brasileira. Tá? Eu até recomendo esses 2 filmes. Né? E no caso do Rio Zona Norte, que eu acho um filme de melhor qualidade, o Rio 40 Graus é o primeiro filme longa do Nelson Pereira, um dos primeiros. Já o filme seguinte é um filme com uma narrativa mais elaborada, com uma linguagem cinematográfica bem mais sofisticada. No centro está um compositor de samba negro, que é feito pelo grande e saudoso ator
Grande Hotel, uma interpretação extraordinária, diga-se de passagem, e que é um compositor que é ludibriado, né? E o filme conta toda essa história em flashback, porque logo no início do filme o público já sabe que ele morreu, ele caiu do trem, e depois a história do filme conta todos os percalços desse artista popular, o filho que entra na marginalidade. Ele é um pai, separado da esposa, o filho começa a cometer pequenos crimes, ao mesmo tempo ele tenta, almeja um lugar como sambista, um reconhecimento, ele é ludibriado para as pessoas do mundo da música, do disco, e é um filme extraordinário, do Nelson Pereira, que será visto e avaliado pela geração que se segue ao Nelson Pereira, a geração do Glauber Rocha, do Leon Isma, Paulo César Sarraceni, uma geração brilhante de cineastas. O Nelson Pereira será visto como o grande figura do cinema novo, aquele de onde se origina esse tipo de estética que vai se caracterizar a estética do cinema novo. Então, quer dizer, esse período ele é rico. Eu nem estou falando, veja bem, eu não vou falar daqueles artistas que já eram consagrados ou que estavam em processo de consagração. Simplesmente eu fiz um recorte, tomando como referência o ensaio de Schwartz, e eu vou falar sobre aqueles artistas que estão ali mencionados nesse ensaio do Roberto Schwartz. Tá? Então, veja bem, a vida política brasileira ela vai sendo conduzida para um processo de radicalização política, de intensificação das posições políticas, de um acirramento da luta de classe espetacular na virada dos anos 50 para os anos 60 até 1964. Então, a gente tem do lado, primeiro, uma elite empresarial altamente sofisticada, refinada, e é bom que a gente diga isso, porque a vida política brasileira recente ela criou, a meu juízo, uma impressão totalmente equivocada da direita, dos setores conservadores, como sendo pessoas desprovidas de inteligência. Ao contrário, é uma elite empresarial que está à frente de vários processos importantes ligados à estatal, ligado à prospecção de petróleo, ligado à exploração com técnicas sofisticadas de obtenção de matérias minerais, que processos esses que vão desencadear, que vão alavancar as grandes estatais brasileiras, Petrobras, Companhia Vale do Rio Doce, Companhia Siderúrgica Nacional, etc., etc. Tá? Esses empresários, quase todos são engenheiros, alguns advogados, mas muitos são engenheiros, tá? Engenheiros, advogados, banqueiros, né? E aqueles que são engenheiros, advogados, são figuras que estão ligados, direto ou indiretamente, às grandes multinacionais. Então, são figuras que são forjadas dentro de estatais, se articulam com empresas multinacionais e, nessa processo, nessa simbiose, eles se formam e são assim catapultados a um grande prestígio e poder político. Tem uma capacidade de ter uma artilharia muito poderosa e começam a pressionar os governos sucessivos, do JK, mesmo um pouco o Jânio, que o Jânio governa há 8 meses,
mas, sobretudo, o João Goulart. Então, é uma elite muito poderosa. E, de outra parte, uma classe média letrada que se aproxima a posições de esquerda ou nacionalistas progressistas. E aí, nesse processo, cumpre salientar a importância que, às vezes, acho que nos últimos tempos ficou um pouco secundarizado, mas a importância do velho Partido Comunista Brasileiro para a formação dessa grande geração de artistas brasileiros. Eu gosto de falar para os meus alunos, independentemente da crítica que você venha a fazer, mas é impossível não reconhecer que essa grande nata de artistas brasileiros, uma parte considerável e importante, são praticamente, uma imensa maioria é militante do Partido Comunista. Tá? Então, esse detalhe é preciso ser destacado, né? Muito embora é preciso também dizer que os melhores desses artistas, dessa elite artística vinculado do Partido Comunista, se não é militante filiado, ele gira em torno dessa órbita, ele se associa a isso. São afinidades eletivas e ideológicas, vamos dizer assim. Então, quer dizer, esse detalhe precisa ser destacado por justiça. Tá? E, na virada do governo JK para o governo do Jânio Quadros, veja bem, a crise vinha se arrastando porque a direita, os setores conservadores, não toleravam mais um governo do tipo getulista ou pós-getulista, ou a ele associado. Então, eles já começavam a sustentar a necessidade de uma mudança, porque, pela via eleitoral, eles perceberam que eles não ganhariam eleição. E não deve surpreender que esse mesmo argumento reapareceu alguns anos atrás, quando os governos do PT se sucederam, conseguindo 4 vitórias eleitorais. E o mesmo discurso que foi usado contra, sobretudo, principalmente, contra o velho PTB do Getúlio Vargas, ele reapareceu mais recentemente, e quase sempre, quando ele reaparece, na verdade, uma senha de golpe de Estado que está em andamento. Quase sempre é isso. Mas vamos voltar lá para o 1960. O Jânio assume, ganha uma eleição, e, na época, muita gente, vale a pena mencionar, na época, você poderia voltar para o presidente de uma chapa e o vice de outra. Então, as 2 chapas principais nessa eleição, acho que foi o Lott, se eu não me engano, e o Jânio, numa chapa, e, na outra chapa, o Jânio e acho que é o Milton Campos. E aí, o que aconteceu? A população votou no presidente de uma chapa, que foi o Jânio, que ganhou a eleição, e no vice da outra chapa, que era o João Goulart, que era muito popular. Então, virou meio um Frankenstein político ali. O candidato a presidente de uma chapa junto com o vice de uma outra chapa. E isso, obviamente, também é um fator para causar uma tensão interna no governo. E o Jânio, de uma forma intempestiva, ele renuncia com aquela famosa frase que forças terríveis estavam que impediam de governar o Brasil. Tá? Vale lembrar que, nessa época, o Brasil desenvolveu um tipo de política externa, ficou conhecido como política externa independente, e o Brasil ele se relacionaria com qualquer país do mundo, independentemente da orientação ideológica, mas se ele negociaria, teria relações fraternas, soberanas, respeitosas,
relações com vistas a ter, digamos assim, ter vantagem financeira, abrir negócios, abrir possibilidade de ampliação de negócios, tá? Que é uma posição muito avançada, que é uma posição política potencialmente anti-imperialista, vamos dizer certo, falar sério. E é curioso que isso tenha ocorrido num governo conservador do Jânio Quadros, né? Mas o Jânio renuncia e aí se abre uma outra crise, que é a crise da posse do João Goulart. E nessa época, o João Goulart estava na China. Olha, eu gosto de falar isso para os meus alunos, que é o fato mais significativo. Aí eu vou terminar essa parte e vou pegar algumas obras e vou falar de como a direita respondeu a essa situação, que aí a gente entra já na parte final da minha apresentação. Nesse momento em que o Jânio Quadros renuncia, o João Goulart, estava na China como vice-presidente, ele foi em visita à China, que era um país, naquele momento, totalmente isolado, era um país muito atrasado, era um país praticamente miserável, praticamente de economia rural. E quem quiser assistir esse episódio, no filme Django, do Sylvie Tendler, o filme, logo no início, ele começa com essa viagem do João Goulart à China. O Brasil, naquele momento, ele tira a China do isolamento, né? E o que é interessante, é isso que eu gosto de falar para os meus alunos. Vejam bem, olha a ironia. O Brasil se aproxima da China para negociar com aquela China atrasada, miserável, pessoas famintas, um país que estava começando a se reorganizar depois da criação da República Popular da China, que é a Revolução Chinesa, à frente da qual estava o Mao Tse-tung, agora é Mao Zedong, né? E 60 e alguns anos depois, o que é a China hoje, o que é o Brasil? O Brasil estava, naquela ocasião, muito à frente da China, hoje as coisas estão invertidas. Então, cabe pensar o que aconteceu na China para que ela chegasse onde ela chegou, e provavelmente vai muito mais longe do que isso, e o que o Brasil fez para não ser a China, porque agora começa a circular com maior intensidade um raciocínio muito básico. O Brasil era para ser hoje o que é a China. Bom, e o golpe, uma tentativa de golpe, foi tentada ali e só não foi bem sucedida graças à atuação do Brizola, que era o genro do Jango, a dona Neuza Brizola, que era esposa do Brizola, era irmã do João Goulart, e o Brizola teve uma participação heróica, de grande, reconhecido por todo mundo, inclusive pelos adversários dele de esquerda, que, graças à atuação dele, o João Goulart voltou, tomou posse, ainda que num regime parlamentarista. Obviamente que a classe dominante não aceitaria de modo nenhum João Goulart. Vale lembrar que esse ódio da classe dominante ao Jango não era só porque ele era o herdeiro natural de Getúlio Vargas, também porque em 1953 ele reajustou o salário mínimo em 100% e causou uma crise que ele obrigou o Getúlio Vargas a demiti-lo e concedeu os 100% do salário mínimo. O João Goulart volta, assume dentro de uma crise, e aí o debate se intensifica, e uma coisa que já vinha adiante e se fortalece ali. É preciso dar um passo adiante em relação ao nacional-desenvolvimentismo. Melhorou a situação do trabalhador, mas não foi suficiente para incluir toda a massa de trabalhadores no mercado de trabalho formal, sendo civilizadamente explorada, etc. Hoje eu dei uma aula sobre a Carolina de Jesus, que era getulista,
E eu falo para os meus alunos, a Carolina de Jesus, ela é uma figura que não foi beneficiada pelo nacional desenvolvimentismo, ela é catadora de lixo, ela é uma figura que não tem trabalho formal, não tem carteira assinada, é mãe solteira, né, de 3 maridos diferentes, casou, cuidou dos 3 filhos, etc., escreveu uma obra significativa e tal, e ela não foi beneficiada. As reformas de base, ela previa justamente incluir no mercado de trabalho figuras como a Carolina de Jesus e milhares de outras pessoas, né? Então, quer dizer, isso é muito significativo, porque nessa época, em torno das reformas de base, que alteraria a estrutura da sociedade brasileira e seguramente prepararia ou criaria condições para você levantar, inclusive, uma tese de quem sabe, cogitar uma solução socialista para o Brasil. E a classe dominante, obviamente, preocupada, descontente, insatisfeita, para não falar outra coisa, ela, obviamente, começou, a partir daí, a criar a resposta que a classe dominante dá à posse do João Goulart é a criação de um chamado Instituto de Pesquisa e Estudos Sociais, que é o IPES, que reúne a fina flor da classe dominante brasileira. Tá? Vou até mostrar 2 dessas grandes figuras aqui, que ninguém conhece hoje, mas são figuras importantes. Esse aqui é o Glycon de Paiva, que, em 1968, nessa revista Visão, ela concedia anualmente prêmios para as grandes figuras do mundo empresarial que se destacavam. E o Glycon de Paiva é um dos fundadores desse Instituto de Pesquisa e Estudos Sociais. Ora, esse instituto é uma fachada para esconder um think tank cujo objetivo foi justamente dar o golpe de 64. Vale lembrar, só a título de comparação, ainda que en passant, logo depois que o Lula ganhou a eleição, em 2002, 1 ou 2 anos depois foi criado o Instituto Milênio, que é a cópia escrachada do IPES. Outra figura importante do IPES, um outro empresário que era o presidente da Light, na época que era uma multinacional canadense, que é o Antônio Galotti, essa figura aqui, ele também recebe esse mesmo prêmio, e ele é uma figura super importante, porque aí é que a gente vai ver a chave da trama em segredo política que será bem sucedida no golpe. Nós vamos ter, primeiro, a reunião dessa elite empresarial com ligações com militares de alta patente da Escola Superior de Guerra, com figuras eclesiástica da alta cúpula da Igreja Católica. Naquela época, vai lembrar, a Igreja Católica que tinha um protagonismo. As igrejas protestantes tinham um peso muito secundário na época. Então, você tinha, assim, elite empresarial, a elite militar, uma elite eclesiástica e figuras do mundo da mídia, jornalistas importantes, escritores que também se associaram, tá, a esse grupo, e cria um instituto cujo nome é muito neutro. Porque, veja bem, Instituto de Pesquisa e Estudos Sociais. Cá entre nós, quem é contra a pesquisa? Acho que ninguém. Quem é contra estudos? Acho que ninguém. E quem é contra o social? Menos ainda. Então, quer dizer, é um nome muito interessante, que é uma fachada, e esse grupo começa a montar uma estrutura que, mais uma vez, para citar o grande estudioso dessa arquitetura,
que continua sendo esse autor aqui, esse livro, que eu estou trabalhando livremente com a linha de raciocínio do René Dreyfus, que é um cientista político uruguaio que veio para o Brasil por uma dessas sortes do destino. Ele foi para fazer uma pesquisa no Arquivo Nacional e coincidiu que nesse dia parece que no Arquivo Nacional estava recebendo o fundo do IPES. O IPES foi fundado oficialmente em 1962, no momento que o João Goulart assume, depois da renúncia do Jânio, e esse instituto vai até 72, e ele é desfeito, e o fundo financeiro do IPES é tirado em ata, e ele vai, tem até um documento que eu consegui obter com as minhas pesquisas, o fundo do IPES vai para a Fundação Getúlio Vargas, que não deve surpreender, porque a fina flor da Fundação Getúlio Vargas, praticamente toda, uma boa parte, participava do IPES, tá? Que era aquela elite empresarial ligada ao capital internacional, etc. E o que é interessante nessa engenharia é que eles criaram... É uma engenharia absolutamente fantástica. Infelizmente, não vai dar para eu detalhar isso aqui. Infelizmente, eu gostaria muito. Mas só para vocês terem uma ideia, vou citar apenas 3 setores importantes, que é um grupo de levantamento de conjuntura, em cujo topo estava a figura mais importante de toda essa articulação por parte dos militares, que era o Golbery do Couto Silva, e uma geração de generais, todos eles ligados a serviço de inteligência, principalmente do Exército Brasileiro. E o Golbery era uma pessoa ligada às multinacionais, tá? Da mesma forma que o Geisel, que foi o penúltimo presidente militar da época da ditadura. Então, é interessante que a gente verifica, os militares, eles usavam farda e paletó e gravata. Farda como militar e paletó e gravata quando eles foram altos funcionários de multinacionais. Então, veja bem, essa tese de que os militares eles são nacionalistas, essa tese precisa ser relativizada, porque essas figuras eles sempre tiveram uma relação muito estreita com o capital internacional. Então, você pega assim, tem essa elite militar, todos eles atuam na parte de inteligência e contra-inteligência. Então, veja bem, esse grupo de pressão, esse think tank, ele adquire a forma de um sistema de inteligência e contra-inteligência. Fazem parte também dessa engrenagem aqueles militares, aqueles empresários, o Galotti, o Glaicon de Paiva, e uma série de outras figuras, muita gente, dono de grandes empresas da época. Eu gostaria até de falar algumas empresas, mas como essas empresas são muito antigas, nem adianta, porque muita gente não vai lembrar, só as pessoas mais velhas, como Ducal, Mesbla, e uma série de empresas ligadas a essas figuras. E, então, veja bem, eles vão trabalhar no levantamento de conjuntura, que é basicamente um serviço de inteligência, para e também outros 2 grupos, são vários, eu só vou levar em conta esses aqui. O outro grupo é um grupo de opinião pública, né? Como você ganha a opinião pública. Um dos líderes do IPES, ele tem uma frase até interessante, que é o seguinte: a essência da política é você ganhar a opinião pública. Eles começam a trabalhar com uma coisa chamada marketing, com propaganda, tá? Que eles trazem dos Estados Unidos. São todos pró-americanos, com relações estreitas com as multinacionais e com os serviços de inteligência americanos.
tá? O que é interessante, que além desse setor, eles tinham um setor de opinião pública, como eu acabei de falar, e um setor ligado às publicações editoriais, publicações de livros e editoriais. O que é mais significativo, que surpreende muita gente, que uma figura-chave da literatura brasileira, que é um escritor super talentoso e sem a justo título, talvez o último grande romancista brasileiro, que é o Rubem Fonseca, ele é um fundador do IPES e atuou nessa cúpula do IPES. Então, muita gente fala, pô, mas como é que tu explica isso? Porque todo mundo acha que ele fez uma obra crítica. De fato, a obra dele é muito importante e significativa. Mas aí convém perguntar se os leitores conseguem, dentro da leitura dos romances e dos contos, conseguem captar exatamente o que está formalizado esteticamente para utilizar uma velha linguagem marxista do debate estético, né? Então, quer dizer, o IPES ele é a vanguarda do capital e ele tem um caráter ideológico, militar, de serviço de inteligência, ou seja, a política adquire uma feição de jogo de inteligência em contra-inteligência. Eu vou dar um exemplo só para que vocês saibam apreciar esse detalhe. Ali no contexto de 62, dois empresários, eles eram muito, aparentemente, ligados ao Jango, apoiavam o Jango. Ou seja, em tese, eles não cerravam fileira com essa elite pró-americana, anticomunista, antigetulista, antitrabalhista. Pois bem, essas duas figuras aparentemente defendiam o governo Jango, mas eles eram do IPES. E, na verdade, eles foram meio que plantados no governo Jango para reforçar uma tese corrente na época de que existiria uma burguesia nacional. Então, a direita, que acompanhava detidamente a produção da esquerda, antes de encerrar, eu vou falar um pouco sobre isso, porque isso é a coisa mais significativa e o que vai justificar que o Brasil estava irreconhecivelmente inteligente à direita e à esquerda. E o que esse serviço de inteligência que atuava dentro do IPES, o que eles fizeram? Eles tinham acesso aos editoriais de jornais da grande mídia, com exceção da Última Hora, que era o jornal, na época, vinculado ao Samuel Weiner, que era um dos únicos getulistas, ou um dos poucos que apoiavam o João Goulart. Eles começam a reforçar a ideia de que esses dois empresários, um é o Hermínio de Moraes, não o Antônio, acho que é o pai do Hermínio de Moraes, e o outro, agora eu esqueci o nome, não vou procurar aqui não, que eles defendiam essas posições de burguesia nacional. E eles fizeram até um certo teatro para reforçar esse entendimento, quando, na verdade, era um jogo de carta marcada, porque o serviço de inteligência queria reforçar a ideia de que essa ideia e conceito de uma burguesia nacional era algo efetivo, quando, na verdade, isso foi, em medida considerável, pelo menos nesse caso, era alguma coisa trabalhada do ponto de vista da inteligência. Então, vocês notem que, nessa parte de editoriais de jornais, livros, de você trabalhar a opinião pública, o IPES montou uma estrutura que, logo depois do golpe, o Golbery leva essa estrutura e cria o Serviço Nacional de Informações. Então, veja bem, o IPES ele foi também um serviço de inteligência e contra-inteligência. E por aqui a gente tem um elemento importante, porque hoje é meio voz corrente, quando você não tem muito argumento contra alguma tese que é contra-intuitiva no âmbito político,
alguma tese que tenta explicar alguma situação política no plano nacional e internacional, quando você não reúne argumentos para se contrapor, o que se costuma dizer? Ah, não, isso é teoria da conspiração. Por quê? Teoria da conspiração é tudo aquilo que escapa ao radar. Aquilo que você não vê não é política, é teoria da conspiração. Teoria da política é tudo aquilo que eu consigo ver, é tudo aquilo que eu consigo captar. O que eu não consigo captar, que está nos bastidores, é teoria da conspiração. Ou seja, é uma forma de você atingir a reputação de quem tem ou discute questões de inteligência que não aparece frequentemente no debate, e é uma maneira que você tem de desqualificar essas posições. Então, o que eu acho mais significativo é que figuras que trabalhavam no IPES, eles estavam lendo o quê? Estavam assistindo o quê? Eles estavam lendo e assistindo essas obras que o Roberto Schwarz cita como aquelas obras que levaram a uma hegemonia relativa do campo da esquerda. Tá? Isso que é o detalhe mais significativo, mais extraordinário, que mostra como essa elite intelectual e empresarial brasileira, conservadora, católica, muitos dos quais fascistas na sua formação original. O Galotti, que é o presidente da Light, não escondia a sua simpatia ao nazismo e ao fascismo, tá? E também valeria a pena investigar, para quem ainda não se dispôs a fazer isso, e que eu acho que é o fundamental, são os artistas que atuaram no IPES, seja na qualidade de autodirigente, seja na qualidade de roteiristas, editores de todos os documentos do IPES. Eu estou me referindo ao Rubem Fonseca, que desempenhou um papel decisivo e uma parte da obra dele ela expressa essa relação que ele teve no âmbito desse think tank. E é por isso que eu costumo dizer que o IPES é o laboratório de criação e de iniciação do Rubem Fonseca na carreira literária. Ele foi roteirista e supervisionou 14 filmes do IPES, anticomunista, antigetulista, e alguns dos seus contos, para quem se interessar, eu posso citar 2 deles, são muito interessantes, que são verdadeiras propagandas ideológicas, que valeria a pena ler com maior profundidade. Bom, a minha esposa me mostrou esse papelzinho aqui dizendo que são 3 horas. Ou seja, falei demais. Eu cumpri o que eu disse que eu não ia cumprir, que eu falei, eu não vou falar em 40 minutos, até porque o tema é muito complicado. Reconheço, nego e pronto, é isso. Agora, seria interessante, eu não vou, Vitor, fica calmo, pessoal, alô, calma, tranquilidade, eu não vou me atrever a falar um pouco mais disso. Mas eu só deixo a dica, levantar a bola para vocês. Num livro recente, deixa eu ver se eu estou com ele aqui. O Roberto Schwarz publica esse livro aqui, Seja Como For. É uma coletânea de entrevistas e tal. E ele começa, olha que coisa maravilhosa, ele começa justamente com uma descrição que o Serviço de Inteligência leu esse ensaio, Cultura e Política, e o Serviço de Inteligência descreve o ensaio
o Schwarz menciona isso assim, achando assim como ele ficou perplexo diante disso. O serviço de inteligência lendo aquele ensaio, pois bem, eles liam mesmo. E esse livro do IPES, sobre o IPES, do René Dreyfus, de que eu me valiei livremente para falar aqui, para conversar com vocês, esse livro foi lido pelo Gleicon de Paiva, que era um empresário, também ligado nessa estrutura de inteligência do IPES. Ele leu minuciosamente o livro, eu tenho aqui em microfilme, uma leitura extraordinária que ele pega os pontos fundamentais do livro. Então, o que era o IPES? Eles produziam literatura anticomunista, liam, assistiam, liam os romances, assistiam aos filmes, às peças teatrais, e eu até fiz uma anedota, e aqui eu encerro, que o Roberto Schwarz, quando escreveu o ensaio, antes, ele foi às peças, ele relata, né, que foi ver as peças de teatro e tal. Provavelmente, numa das vezes que ele veio ao Rio e assistiu a uma das peças do CPC, do Grupo Opinião, do Boal, etc., não me surpreenderia com o fato dele ter sentado ao lado com alguém do serviço de inteligência do IPES, que também estava lá para ler, para entender o que a esquerda estava pensando em fazer. Bom, paro aqui. Se vocês tiverem perguntas, estou à vontade. Desculpe aí, Vitor. Nada. Muito obrigado, Luiz, pela sua brilhante conferência, né? Então, gostei muito, acho que foi muito boa para todos os que assistimos vocês. Então, eu vou fazer a primeira pergunta muito rapidamente, né? No cartaz da sua palestra, você frisou essa questão de que estavam inteligentes, a esquerda e a direita, né? Então, como você vê essa direita e essa esquerda cultural, artística, intelectual, ao longo desse processo, a partir de 64, para cá, em algum momento, alguma coisa que você queira falar, porque essa sua mensagem, entre aspas, pressupõe que talvez isso não seja, ou não tenha sido, ou não tenha acontecido posteriormente, ou não seja o caso de hoje. Quer dizer, a deixa de que era ou não era, né, ela sugere um pouco isso, que alguma coisa se alterou. Você teria alguma coisa para falar nesse sentido? Vitor, eu não entendi um pouco assim, você está me falando para eu falar um pouco mais do que eu estou falando da inteligência. Repete não, assim. O cartaz você pensou que era para colocar que a esquerda e a direita estavam irreconhecivelmente inteligentes, não é isso? Sim, isso. Isso. Eu queria que você falasse, ou seja, essa formulação deixa a entender que isso não se verificou posteriormente, ou não se verifica hoje. Você poderia comentar um pouco isso? Tá. Claro, essa distância que você sugere no cartaz? Isso é uma coisa assim, interessante, porque é uma pergunta desafiadora, ela é comparativa. É interessante notar que tem um detalhe que muita gente hoje não dá muita atenção. Essa inteligência da direita são altos engenheiros, são figuras assim de grande formação intelectual, juristas. Não estamos falando assim de Bolsonaro, Alan dos Santos, não é isso não. Estamos falando de gente com grande formação intelectual. E eram católicos, né? Isso é importante que se frise. E o que incomodava muito, e eu gosto de usar o exemplo do Nelson Rodrigues. O Nelson Rodrigues, ele começa a escrever nessa virada dos anos 50 dos anos 60, algumas peças interessantes, muito interessantes, porque, primeiro, o Nelson Rodrigues era um anticomunista ferrenho, né?
era até um pouco caricato às vezes, mas como artista, ele era um cara extraordinário. E o caso interessante é que a própria esquerda ela é a primeira a considerar o Nelson Rodrigues um grande artista. Tanto é verdade que muitos artistas de esquerda encenaram peça dele, levaram para o cinema, o exemplo é do Leon Isman. E o ponto básico na obra do Nelson Rodrigues, para a gente entender um pouco isso, uma coisa que incomodava essa elite conservadora é que eles trabalham uma ideia da tradição, do direito natural. Isso no caso do Nelson Rodrigues. Então, você vê as peças do Nelson Rodrigues, a mulher quase sempre ocupa um trabalho, dentro da divisão do trabalho doméstico, subalterno. Então, e ela é avaliada pela sua maior capacidade de cumprir um papel que o direito natural lhe confere. Então, tem que ser... E é por isso que o Nelson Rodrigues separa amor de sexo. O Nelson Rodrigues tem uma frase fabulosa: o amor é ótimo, o sexo é que atrapalha o amor. Quer dizer, ele é um agostiniano, um neoplatônico agostiniano. E as peças dele têm sempre essas mulheres que acabam descumprindo esse papel natural dado pelo Criador, essa entidade metafísica, a mulher. E daí que a peça dele, ela abre um leque assim, você tem essas mulheres no campo doméstico e a figura da prostituta e da adúltera. Você não tem uma mulher politizada, uma mulher... Isso fica de fora. Então, quer dizer, essa equação entrega qual é a posição política do Nelson Rodrigues. Quer dizer, se pudesse dizer, formular rapidamente, o Nelson Rodrigues ele reage, ele cria uma arte que tenta reagir à modernização, que ele vê como um mundo de tentações permanentes e que abala as convicções. Então, por isso que a obra dele está cheia de canalhas, mentirosos, papapá. Agora, é interessante, porque, veja bem, eu não estou fazendo análise ideológica do Nelson Rodrigues, não, porque ele é genial pelo seguinte: ele é um conservador, mas um conservador de tipo peculiar. Você lê as peças dele, vou citar aqui umas que eu tenho trabalhado com insistência: A Falecida, Beijo no Asfalto, Sete Gatinhos. Mais antigo eu não vou citar, que é o Vestido de Noiva, Toda Nudez Será Castigada, etc. Mas a gente observa que essa equação dele é uma forma que ele encontrou de resistir à modernização, porque a modernização, à luz do Nelson Rodrigues, funciona como um fator para desequilibrar essa ideia de tradição. Um outro, se você pula para o Rubem Fonseca, aí depois eu vou falar de hoje. Eu acho que tua pergunta chega aqui, né? A incapacidade da direita, talvez, apresentar figuras com essa gabarito e com essa envergadura. O Rubem Fonseca já é diferente. O Rubem Fonseca raramente se pronuncia, mas ele num depoimento breve, ele alude ao Nelson Rodrigues como um mestre. Só que a obra do Rubem Fonseca é de uma outra natureza. Essa relação sexo e amor, o Rubem Fonseca resolve de uma outra forma. O sexo passa a ser uma engrenagem por si só. Quer dizer, os personagens e a ideia de família que aparece e é aludida até nos títulos, álbum de família, sempre tem toda a nudez, a mulher, perdoa-me por me traíres, aí é o tema do adultério. Então, tudo isso são temas que giram na órbita da instituição família. No Rubem Fonseca, a ideia de família ela parece meio precarizada. Os personagens não têm muito laços familiares, né? E o sexo passa a ser uma engrenagem, passa a ser uma coisa, uma engrenagem por si só. O sexo adquire uma lógica mercantil. Então, ele é alguma coisa sem controle. E uma imagem, só para terminar isso, aí eu vou para a segunda parte da pergunta, é que na obra do Rubem Fonseca, também, tanto quanto na do Nelson Rodrigues, tem muita figura da prostituta. Por quê?
Só que ele tenta criar um tipo de obra que é menos moral. Enquanto a obra do Nelson Rodrigues está alicerçada por conta da formação católica extremada dele, Nelson Rodrigues, na questão moral, o Rubem Fonseca, ele mantém essa relação sexo-amor, só que o sexo fica alguma coisa, uma lógica própria, uma engrenagem própria, um fim em si mesmo, tá? E o sexo passa a ser visto quase como uma forma compensatória e que os personagens, que são meus principais protagonistas, falando do Mandrake, do Gustavo Flávio e de outros personagens oriundos da classe média, o sexo passa a ser uma compensação de prazer, de um mundo que é atravessado de problemas, e como eu gosto de usar a imagem da jaula de aço do Weber. Quer dizer, o capitalismo ele é uma jaula de aço, mas no Rubem Fonseca a compensação é o sexo desenfreado. Então, o que o Rubem Fonseca tenta é tirar o sexo da órbita da moral, o que faz o Nelson Rodrigues, e bota o sexo como uma coisa para ser experimentada e você meio que reduz um pouco a questão moral. Hoje, eu não vejo assim grandes artistas, assim, eu não consigo ver, pode ser que tenha, que continuam a obra desses caras, que têm essa mesma envergadura, que tenham essa capacidade de formulação como Nelson Rodrigues e o Rubem Fonseca. Eu acho que são duas grandes figuras da elite intelectual conservadora no Brasil. E o Rubem Fonseca mais ainda, porque todo mundo fala tudo, menos que ele é conservador. Né? Ele é anarquista, ele é um cara liberal, conservador, ninguém associa o nome dele a isso. Bom, não sei se eu consegui te responder. Luiz, bom, vou ler para você a pergunta que faz aqui Roberta Menezes Souza. Talvez ela tenha a ver com aquilo que você já falou, mas para você aprofundar, diz assim: quem são hoje os legatários da ditadura militar no campo cultural? Quem são os... Hoje, os legatários da ditadura militar no campo cultural. Pergunta boa. Muito Porque, boa. veja bem, a política interna brasileira, ela, em maior e menor grau, ela está associada à política mundial. Né? Isso aí é inevitável. Nesse período que eu descrevi, havia da parte da esquerda uma posição claramente anti-imperialista. Hoje, o que eu noto, salvo melhor juízo, é que essa posição anti-imperialista clássica da esquerda, essa posição foi, para ser elegante, para não dizer que eu estou exagerando, ela foi relativizada. Há muitos grupos, frações, partidos de esquerda, isso é um debate, eu não estou querendo ser o dono da verdade, não. Eu estou expondo a minha posição. Elas hoje, essas frações, esses partidos, eles já não têm uma posição claramente imperialista como era a tradição da esquerda brasileira. E, de resto, latino-americana tinha essa posição anti-imperialista. Então, o que eu noto é que o jogo político, aí muita gente vai falar em teoria da conspiração, não é? A política ela é muito municiada pelos serviços de inteligência, sempre foi assim. Quer ver que isso não é tão novo assim, porque o Sun Tzu escreve no quarto século antes de Cristo, escreve a Arte da Guerra. Pô. Eu não estou inventando, não. O Sun Tzu já fala, ele até falava que as prostitutas eram grandes espiãs, né? Ele não fala prostituta, mas era o correspondente disso. Então, ele sabia, por isso que o serviço de inteligência chinês é muito bom. Eles não têm como ser excelentes nesse setor. Então, eu acho que o que há
em curso no Brasil é uma tentativa de levar a política brasileira a se fixar em duas grandes posições. Uma posição de extrema-direita e uma posição cultural toda que a gente chama de identitarismo, que é uma forma, é o formato da política norte-americana, Partido Republicano e Partido Democrata. E o que eu noto é que, no Brasil, essa pauta do jogo político, ela cada vez mais... E por quê? Por que ela está sendo assim? Essa é a pergunta do milhão. E ela cada vez mais se aproxima desse quadro político. E, na minha opinião, isso é a minha opinião, né? Eu não estou querendo que ninguém fique à vontade para discordar, acho até bom que discorde. Mas o que eu noto é que, no Brasil, há um trabalho muito bem feito de levar a pauta política para esse campo. E, com isso, você trabalhar uma terceira alternativa, que não é a esquerda. Então, você tem posições identitárias e posições de extrema-direita. Na linguagem da chamada guerra híbrida, eles usam a imagem da pinça, né? De você cria um teatro político em que essas duas posições elas despontam e o jogo passa a ficar polarizado assim, até que você crie digamos, uma alternativa que seja, obviamente, pró-sistema. E lembrando que esse modelo levou a esquerda europeia para o buraco, né? A tradição social-democrata europeia, toda ela absolutamente desmoralizada, né? E antevejo que algo parecido já está dando sinais no Brasil. Veja bem, vamos pensar em termos de partido. Como é que vai ficar o PT depois da saída de cena do Lula? Seja da forma que for. Eu não vou falar mais nada, senão vão dizer que eu sou agorento. Mas como é que vai ser isso? Né? A situação é muito difícil, porque a política brasileira está espelhando a política internacional imperialista. Isso, para mim, é claro. Isso é claríssimo. E tanto é evidente pelos últimos acontecimentos em que o PT está relativizando até a posição dele dentro dos BRICS. Ao invés de adotar a posição dos BRICS, que é uma posição mais radical dentro do quadro político internacional, hoje, o PT está se equilibrando. E está se equilibrando, principalmente o Lula, porque é um governo muito frágil. Ele é muito fraco no Congresso Nacional, no aparelho judiciário, e o governo dele é de uma fragilidade. Se assoprar, o governo cai. Vale aquela história do Chapeuzinho Vermelho, do lobo mau assoprando. E por que eles não assopram? Por enquanto, não tem muita necessidade de assoprar, porque o governo ele é muito fraco, muito frágil. E, bom, a gente tem que acompanhar o desdobramento da política, mas eu vejo assim, cada vez mais a política brasileira espelhando a pauta desejada pelo imperialismo, puxar o debate muito para aquela forma americana de republicano e democrata. Não estou exagerando, basta lembrar a candidata de um partido de esquerda, que a frase dela, para mim, ela é vítima do que ela falou. Não estou fazendo juízo de valor moral, não. Estou fazendo uma constatação política objetiva em linguagem marxista. Ela disse: nós temos que eleger Kamala Harris. Essa frase resume tudo do que eu acabei de dizer. Primeiro, que a gente não vota nos Estados Unidos e por aí você desdobra o resto.
Obrigado, Luiz. Espero que não haja necessidade de que alguém escreva Cultura e Política 2024, não é? Enfim, muito obrigado pela sua apresentação e obrigado e parabéns e obrigado por essa belíssima apresentação. Obrigado, Luiz. Obrigado. E acabou.